Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Peguem o livro Contos de Fadas, vamos dar continuidade à leitura do conto Pequeno Polegar. Vocês lembram que a gente terminou a página 67 e hoje vamos iniciar a leitura na página 68, tá bom? Vamos lá? Sinto o cheiro de carne fresca, eu repito, replicou o ogro, olhando de esguelha para a mulher. E há alguma coisa aqui que não estou entendendo. Ao dizer estas palavras, levantou-se e rumou direto para a cama. Ah, disse, então é assim que você quer me enganar? Maldita mulher! Não sei por que cargas d'água não como você também. Sorte sua ser um bicho velho. Temos aqui uma caça que me vem a calhar para regar-lhes três ogros amigos que me devem vir me visitar um dia desses. Puxou os meninos debaixo da cama, um depois do outro. Os pobres coitados ajoelharam, pedindo-lhe perdão, mas estavam tratando com o mais cruel de todos os ogros, que muito longe de ter piedade, já os devorava com os olhos e comentava com a mulher que dariam verdadeiros pitéis se ela os servisse com um bom molho. Foi pegar uma faca e, aproximando-se das pobres crianças, afiou-a numa pedra comprida que segurava na mão esquerda. Já havia agarrado uma quando sua mulher lhe disse: "Que pretende fazer a esta hora? Não terá tempo de sobra amanhã de manhã?" "Cale a boca", respondeu o ogro, "assim ficarão mais tenros." "Mas você tem ainda tanta carne aí?" insistiu a mulher. "Tem um bezerro, 2 carneiros e a metade de um porco." "Tem razão", disse o ogro. "Sirva um jantar para eles, para que não emagreçam, e ponha-os para dormir." A boa mulher ficou radiante e logo tratou de lhes levar um jantar. Mas eles estavam tão apavorados que não conseguiram comer. Quanto ao ogro, voltou a beber, encantado de ter uma iguaria tão fina para oferecer aos amigos. Bebeu uma dúzia de tragos a mais do que o de costume, o que lhe subiu um pouco a cabeça e o obrigou a ir se deitar. O ogro tinha 7 filhas que ainda não passavam de crianças. Essas ogrinhas tinham todas uma cor muito bonita, porque comiam carne fresca como o pai, mas tinham olhinhos cinzentos e bem redondos, nariz adunco e uma boca muito grande com dentes compridos, bem afiados e muito distantes um do outro. Ainda não eram muito malvadas, mas prometiam se tornar, pois já mordiam criancinhas para lhes chupar o sangue. Tinham sido mandadas cedo para a cama e estavam todas as 7 numa cama grande, todas com uma coroa de ouro na cabeça. No mesmo quarto havia uma outra cama do mesmo tamanho. Foi ali que a mulher do ogro pôs os 7 meninos para dormir. Em seguida, foi se deitar ao lado do marido. O pequeno Polegar, que havia notado que as filhas do ogro tinham coroas de ouro na cabeça e que temia que o ogro se arrependesse de não os ter degolado naquela noite mesmo, se levantou no meio da noite e, pegando os gorros de seu irmão e o seu, foi de mansinho enfiá-los na cabeça das 7 filhas do ogro, depois de ter tirado as coroas de ouro da cabeça delas e tê-las posto na cabeça de seus irmãos e na sua. Queria que o ogro os tomasse pelas suas filhas e suas filhas pelos meninos que queria degolar. A coisa funcionou como ele havia pensado, pois o ogro acordou dando a meia-noite. Arrependeu-se de ter deixado para o dia seguinte o que teria podido fazer na véspera. Assim, saiu da cama de um estalo e, pegando seu facão: "Vejamos", disse ele, "como estão passando nossos malandrinhos. Não vamos hesitar de novo." Subiu então às palpedelas até o quarto das filhas e se aproximou da cama onde estavam os meninos. Estavam todos adormecidos, com exceção do pequeno Polegar, que ficou paralisado de medo quando sentiu a mão do ogro apalpando sua cabeça, como apalpara de todos os irmãos. Tateando as coroas de ouro, o ogro disse: "Céus! Quase faço uma desgraça! Não há dúvida de que bebi demais ontem à noite." Em seguida, foi até a cama das filhas, onde apalpou os gorrinhos dos meninos. "Ah, aqui estão eles, os marotos! Não vamos pensar 2 vezes." Dizendo essas palavras,
cortou sem vacilar o pescoço das 7 filhas. Muito satisfeito, voltou a se deitar ao lado da mulher. Assim que ouviu o ogro roncar, o pequeno polegar acordou os irmãos e mandou que se vestissem rapidamente e o seguissem. Desceram pé ante pé até o jardim e pularam o muro. Correram quase a noite toda, sempre temendo e sem saber para onde iam. Ao acordar, o ogro disse à mulher: "Vá lá em cima aprontar aqueles malandrinhos de ontem à noite." A ogra ficou muito espantada com a bondade do marido, nem desconfiando o que ele queria dizer com aprontar. Certa de que a mandara vesti-los, subiu ao segundo andar, onde horrorizada viu suas 7 filhas degoladas nadando em seu sangue. Logo desmaiou, pois esse é o primeiro expediente que quase todas as mulheres usam em circunstâncias semelhantes. O ogro, temendo que a mulher pudesse levar tempo demais para fazer o serviço de que a encarregara, subiu ao quarto para ajudá-la. Não ficou menos pasmo que sua mulher quando viu aquela senha medonha. "Ah, o que eu fiz?" exclamou. "Eles vão me pagar, aqueles infelizes, e é já!" Tratou logo de jogar a água de um jarro na cara da mulher e, vendo-as voltar a si: "Traga-me depressa minhas botas de 7 léguas, para eu ir atrás deles." Pôs o pé na estrada e, depois de correr muito por todos os lados, tomou finalmente o caminho que seguiam aquelas pobres crianças. Eles não estavam a mais de 100 passos da casa de seu pai, quando viram o ogro. Ele ia de montanha a montanha, numa passada atravessava os rios, tão facilmente como se fossem um menor regato. Vendo uma rocha oca perto de onde estavam, o pequeno polegar mandou os 6 irmãos se esconderem ali e fez o mesmo, sempre espiando os movimentos do ogro. Acontece que o ogro, que estava muito cansado da longa e inútil caminhada, pois as botas de 7 léguas cansavam muito quem as usa, quis descansar e, por acaso, foi se sentar sobre a rocha onde os meninos estavam. Como estava exausto, depois de algum tempo adormeceu e começou a roncar tão pavorosamente que as pobres crianças tiveram tanto medo como quando ele segurava seu facão para degolá-las. O pequeno polegar teve menos medo e disse aos irmãos que corressem depressa para casa enquanto o ogro dormia a sono solto e que não se preocupassem com ele. Eles seguiram o conselho e foram rápido para a casa. O pequeno polegar, aproximando-se então do ogro, tirou-lhes a bota de mansinho e calçou-as ela mesma. As botas eram enormes e larguíssimas, mas, como eram encantadas, tinham o dom de aumentar e diminuir segundo o pé de quem as calçava. E assim ficaram tão bem ajustadas aos seus pés e às suas pernas como se estivessem tido feitas para ele. Em seguida, foi direto à casa do ogro, onde encontrou a ogra chorando junto às filhas degoladas. "Seu marido", disse-lhe o pequeno polegar, "está correndo um grande perigo, pois foi capturado por um bando de ladrões que juraram matá-lo se ele não lhes der todo o ouro e toda a prata que possui." No instante em que eles seguraram o punhal sobre a sua garganta, ele me avistou e me suplicou que eu viesse avisá-la da situação em que está. Disse que a senhora deve me dar tudo que ele tem de valor, sem guardar nada, porque do contrário o matarão sem misericórdia. Como o assunto é muito urgente, ele quis que eu usasse essas botas de 7 léguas para andar depressa e para que a senhora acreditasse que não sou um impostor. A boa mulher, muito horrorizada, deu-lhe imediatamente tudo o que tinham, pois esse ogro, embora comesse criancinhas, não deixava de ser um ótimo marido. O pequeno polegar, carregando assim todas as riquezas do ogro, voltou para a casa do pai, onde foi recebido com muita alegria. Muita gente não concorda com essa última circunstância. Segundo eles, o pequeno polegar roubou o ogro assim. Na verdade, só não tivera escrúpulo de lhe tomar as botas de 7 léguas, porque ele as usava apenas para correr atrás de criancinhas. Essa gente garante saber disso de boa fonte, e até por ter comido e bebido na casa do lenhador. Afirmam que depois de calçar as botas do ogro, o pequeno polegar foi para a corte,
onde sabia que estavam muito preocupados com a sorte de um exército que estava empenhado numa batalha a 200 léguas dali. Eles garantem ter como um rei e lhe disse que se sua majestade o deixasse, traria notícias do exército antes do fim do dia. O rei lhe prometeu uma vultuosa quantia de dinheiro se conseguisse realizar essa proeza. O pequeno Polegar trouxe notícias naquela noite mesmo. Ficou famoso como essa primeira missão e ganhou tudo o que queria, pois o rei o pagava regiamente para levar suas ordens ao exército. E uma infinidade de damas lhe davam tudo o que eles queriam para ter notícias de seus amantes, e era como elas que ele ganhava mais. Havia uma ou outra mulher que lhe confiava cartas para os maridos, mas essas pagavam tão mal e as cartas eram tão minguadas que ele não se dignava levar em conta essa fonte de renda. Após ter exercido por algum tempo o ofício do mensageiro e ter amelhado com ele uma boa fortuna, o pequeno Polegar voltou à casa do pai, onde foi recebido com uma alegria que não se podia imaginar. Assegurou o conforto de toda a família, comprou cargos recém-criados para o pai e para os irmãos. Com isso, deixou todos estabelecidos, sem esquecer ao mesmo tempo de satisfazer seus próprios desejos. Moral: muitos filhos são dádivas que só enobrecem. Se são altos e fortes, bonitos e graúdos, lindos pimpolhos que a todos enternecem. Mas se um deles é gago, vesgo ou mudo, toda a gente o maltrata, rejeita e humilha. Às vezes é esse pirralho, contudo, que traz a fortuna para toda a família. E aí, segundo ano, gostaram desse conto? Espero que sim. Estou muito ansiosa para amanhã estarmos todos juntos. Um beijo, bom descanso e até amanhã!